Olá, paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o livro de Jó, capítulo 12, e que em nome de Jesus, o Senhor traga revelação às nossas vidas, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos fortalecer, nos guardar dos ataques do maligno, guardar os nossos corações, as nossas mentes, que possamos descansarmos à sombra do Senhor Todo-Poderoso. Amém? E então, vamos lá. Versículo 1 e 2. Que sarcasmo atrevido e prazeroso não é esse quando Jó diz: e convosco morrerá a sabedoria. O pronome pessoal vós também aparece no hebraico em plural, indicando que Jó responde aos 3 amigos que insinuam que ele é culpado e precisa confessar seus pecados. Empregando o termo saber, no hebraico lebab, coração ou mente, o substantivo de que se traduziu a palavra entendimento, em Jó 11:12. Jó afirma que sua capacidade mental não é inferior à de seus amigos. A expressão usada por Jó, irrisão para os meus amigos, também é encontrada em um sentido negativo semelhante em Salmos 2:4. Nesses contextos, a palavra indica ridículo, mas em outras passagens expressa alegria e risos, como em Gênesis 21:6. A tradução tocha, lá no versículo 5, é basicamente uma versão literal do termo hebraico lapid, mas, para fins de melhor entendimento, talvez a palavra deva ser interpretada como a preposição hebraica le, que significa para, por, mais o substantivo pid, que é ruína, desastre, como deixa implícito uma nota de rodapé da Bíblia da Nova Versão da King James, uma Bíblia em inglês. A expressão nas suas mãos, Deus lhe põe tudo, pode ser a tradução correta de uma frase hebraica obscura, mas também poderia ser traduzida como aqueles que trazem seu Deus, ou seja, ídolos ou uma espada em suas mãos. O pronome to, no versículo 7, está no singular, talvez para indicar que dessa vez Jó estava falando apenas com Zofar e o comparou a um jumento, ressaltando que até os animais menos inteligentes entendem instintivamente que a mão do Senhor, Yahvé, é a responsável pelas calamidades. Alguns manuscritos hebraicos podem trazer a palavra Eloá, Deus, em vez de Yahvé. Jó responde à afirmativa que Bildade faz em Jó 8:8, provavelmente de forma sarcástica. No entanto, de fato, a sabedoria normalmente vem com a maturidade, uma verdade bastante aceita no Antigo Oriente. No versículo 13 ao 25, é possível que essas declarações sejam feitas apenas de brincadeira, mas esta seção também pode ser lida como uma esplêndida confissão da insuperável sabedoria de Yahvé. As expressões sabedoria e força e conselho e entendimento, no versículo 13, formam uma dupla endíades, que é uma figura que exprime uma ideia mediante 2 substantivos ligados pela conjunção, ou seja, quando 2 palavras são empregadas para expressar uma única ideia, como em Gênesis 1:2. Esta seção não é diferente da confissão de confiança encontrada em um salmo de lamentação, como ocorre no Salmo 13. É possível que Jó estivesse afirmando que Deus despoja conselheiros, tais como seus amigos, e aos juízes, como ele mesmo, faz desvarar. A locução leva despojados também pode ser traduzida literalmente como torna descalços, um símbolo de despojamento, empobrecimento, perda, abdicação de direitos por outrem. A transformação que Deus faz das trevas em luz era exatamente do que Jó precisava.
O agir de Deus ao mostrar a inferioridade da sabedoria humana em relação à sua própria é algo desejado por todos aqueles que sofrem a arrogância de pessoas que alardeiam seus conhecimentos sem temer ao Deus vivo. Então, meus queridos, nesse capítulo 12, Jó condenou a maneira como as pessoas prósperas pensam, especialmente quando menosprezam os pobres e menos favorecidos e justificam a sua própria falta de compaixão, supondo que as pessoas causaram suas próprias dificuldades e pobreza. Ao mesmo tempo, os que são ricos e prósperos estão descansados como seu modo de vida, porque acreditam que Deus os recompensou pela sua fé e bondade. As suas suposições são equivocadas. Há muitas exceções para os dois lados desta crença. Alguns que sofrem a sua bondade e outros que prosperam, sem nenhum esforço próprio. Devemos crer que Deus é sábio e todo-poderoso e que Ele sabe o que é melhor para nós em todas as situações. Os seguidores de Cristo nunca devem pensar que Ele nos prometeu uma vida livre de dificuldades. Deus pode enviar alegria e também tristeza para separar a nossa vida das coisas mundanas e nos ligar a Ele. Deus dirige os eventos na vida do cristão comprometido com o objetivo de trazer crescimento espiritual e para realizar os seus propósitos para o indivíduo, como parte do seu serviço para o reino de Deus. Nesta vida, os crentes nunca conseguirão compreender completamente o propósito supremo de tudo o que lhes acontece. Nem sempre ficará clara a maneira como Deus está operando em todas as coisas visando ao bem. Durante as ocasiões em que não conseguirmos compreender completamente como Deus lida conosco, devemos confiar a nossa vida, situações e resultados ao nosso Pai Celestial, da mesma maneira como fez Jesus no dia em que foi morto. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, da tua sabedoria, ó Pai, pelo teu conhecimento, Senhor, e entendimento que é tão grandioso, Senhor. Ó Paizinho, guarda as nossas vidas, Senhor, de julgamentos precipitados. Guarda, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua soberania. Te louvamos porque o Senhor governa a natureza, o Senhor governa as nações, o Senhor governa os reis e toda a humanidade, ó Pai. E nada acontece fora do seu controle. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza. Paizinho, que possamos ainda, Senhor, quando estivermos passando por lutas e dificuldades, possamos continuarmos, Senhor, a sermos íntegros, ó Pai, e puros e sinceros, ó Deus, diante da tua presença, ó Pai. Ó Jesus, a criação revela o teu poder, Senhor. Os animais, as aves, a terra e os peixes testemunham a grandeza do Senhor, conforme diz aqui, Senhor, nesse capítulo, no versículo 7 ao 10. O Senhor é aquele que pode mudar qualquer situação, Pai. O Senhor é aquele que exalta e humilha. O Senhor é aquele que constrói, que derruba, mostrando que o seu poder é absoluto. Oh Jesus, a tua palavra diz lá no versículo 13 que com o Senhor estão a sabedoria e a força, e o Senhor tem conselho e entendimento, ó Deus, e nós reconhecemos isso, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus, na tua soberania. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor é aquele que caminha conosco, ó Pai, mesmo quando não entendemos situações, Senhor, em que estamos passando, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações, Senhor, e que possamos estar buscando a cada dia a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Nos livre, Senhor, de toda prisão do maligno, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos misericordiosos, compassíveis, afáveis e ter cuidado e amor, Senhor, pelo nosso próximo. Reconhecendo, Senhor, a dor do outro, sendo sensíveis às suas necessidades,
Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios, ó Pai, compreensivos e pacientes no tratamento, Senhor, para com o nosso próximo, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos familiares, ó Pai. Em nome de Jesus, nós vivemos num mundo cheio de incertezas, perigos e ataques visíveis e invisíveis, mas nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós confiamos que há promessas de refúgio, de livramento e proteção constantes. Que o Senhor não é indiferente às ameaças que nos cercam, mas o Senhor é aquele que cuida, guarda e luta por nós, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh Senhor, o Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor guardará a nossa alma, o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa, Senhor. Que tu sejas para nós, Senhor, a rocha de proteção, de fortaleza, aonde nós estaremos seguros. O Senhor é fiel, o Senhor nos fortalece e nos guarda do maligno. O Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que protege a quem é honesto e guarda os que têm conduta correta. E nas suas cidadelas o Senhor se revela, nas nossas cidadelas o Senhor se revela como proteção, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Que o Senhor, Pai, seja a nossa guarda, a nossa proteção diária sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Que sejamos levados para o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Que o Senhor nos dê invisibilidade diante dos nossos inimigos e que eles não nos alcancem. Em nome de Jesus, que o Senhor nos cubra com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés e derrame o teu fogo sobre nós, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, Senhor. Toma tudo em tuas mãos, Pai. Liberta-nos de toda opressão do maligno. Salva, Senhor, a nossa nação para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.